Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe essa ideia para vocês, ó. Eu vou fazer uma bolsa, enfim, para colocar ferramentas. Então eu vou montar os estojos separados, tá? Aí eu já tô mostrando para vocês que eu cortei os estojos. Vou reutilizar os zíperes também, tá? Todos os zíperes do vídeo são reutilizados. E é totalmente reutilizado o material desse projeto. Quem quiser os moldes, eu posso disponibilizar, tá? Vai ter um custo, envia uma mensagem pra mim, ou aqui no canal, ou no Face, ou no TikTok, enfim. Que eu envio pra vocês via WhatsApp ou via e-mail, tá? Mas tem um pequeno custo, né? Porque eu fiz todo o projeto. Enfim, aí eu já tinha cortado, né, os pedaços as partes do estojo, e eu costurei ele, o forro e a parte externa, para poder passar o viés daí. Então, eu montei todo ele primeiro, coloquei aquelas partezinhas ali que é 5 centímetros, 5 por 5, pro zíper, tá? Pra dar a medida, ó. Daí eu já cortei o zíper, porque todos esses zíperes são zíperes de almofadas velhas. Eu reutilizei, rasgou a almofada, botei o tecido fora e tirei o zíper que tava bom, pra poder reutilizar aqui. Então, nos ladinhos eu botei esse acabamento dos lados dos zíperes. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu montei. Primeiramente, eu montei essas partes com o zíper, né, dos dois lados. Eu costurei e rebati a costura em todas essas partes, tá? E daí depois eu coloquei as laterais, que eu cortei elas em forma de triângulo, tá? Mais uma questão. Todas as partes do estojo, ele tem 11 por 28, tá? E os triângulos, eles têm 11 por 15. Dois lados tem 11 e o de baixo é 15. Então, sobra um pouco de tecido depois que tu monta ele. Ele sobra, mas sempre tem que estar marcando o meio onde tu vai costurar, tu marca o meio pra te poder passar a costura. E daí tu vai cortar realmente uma rebarba que vai fora, tá? Mas ele dá um tamanho bem bom, porque daí depois que tu passa o viés nele, ele vai estruturar. O viés mais grosso, porque aqui eu usei retalho de abrigo, tá? De abrigo de escola, tá? Pra vocês entenderem o tecido que é. Não é um moletom, é um retalho de abrigo. E então, foi realmente para fazer uma reutilização para que eu possa fazer um novo produto, né? Para ocupar, para guardar ferramentas. Sempre rebatendo a costura, tá? Lembrando para vocês. E aqui eu já trouxe ele pronto, ó, mostrando para vocês como é que eu fiz, ó. Tá pronto já. E esses são os retângulos, ó. Também já tem o forro. Eu marco ele, ó, dessa forma, ó. Que ele fique, ó, bem no meio, ó, bem no centro, ó, do triângulo, ó. Essa pontinha depois vocês cortam, isso é normal. Aí tu começa a costurar por ali. Tu firma o meio dele e depois tu costura um lado, puxando assim, ajeitando, e depois costura o outro. Que ele já vai formando como se fosse o topo de uma casinha, pra vocês entenderem. Esse modelo eu vou fazer com 4 estojos, tá? Ele pode ser para guardar ferramenta, pode ser uma necessaire de viagem, uma necessaire de remédio, pode ser para guardar maquiagem, o que a pessoa quiser. Dá para fazer ele transparente também, fica bem legal. Tô pensando o que eu vou fazer, já me deu umas ideias para fazer, quem sabe uma necessaire transparente para mim guardar remédio dentro. Ó, e assim tu vai cortar desse lado aqui, ó. Vai costurar desse lado. Ele vai vir assim, ó. Aí, no final, antes de tu costurar os estojos,
a ideia pra vocês é marcar, né? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou marcar depois. Primeiro, vocês marcam onde vai colocar, se tu vai botar pra fechar ele um velcro ou um... Desculpa, meu celular mexeu aqui. Um velcro ou um daqueles fechinho de mochila, sabe? Que ou de pochete, quando tu coloca na cintura, tipo um clipezinho de pochete. Pra dar sustentação, pra não começar a cair as coisas dentro, tá? E sem contar que eu coloquei uma base de... como se fosse uma lona de estojo, sabe? Entre os jeans, depois eu vou mostrar a base pra vocês. Pra dar também a sustentação, pra não ficar aquele jeans mesmo duplo mole, entende? Assim ele fica dando a sustentação nas peças e depois com o fechar, né? Ele fecha bem. E aqui, ó, eu marquei o meio de todos, ó. Marquei o meio dali, marquei o meio lá, ó. Sempre marcando o meio, ó. Pra não ficar torto. E a minha dica pra vocês é costurar essa parte primeiro. Primeiro tu costura os lados. Quando tu vai fechar ele, ó, porque ele já tá com todos os lados, ó. Aí tu costura os lados dele, pra daí depois tu passar a costura reta, ó. Tu marca, ó, e prende os meios. Não é difícil de fazer, gente. É bem fácil de fazer. E pra quem tem filho que quer fazer estojo diferente, também dá pra fazer como um estojo só, tá? Esse fui eu que montei os moldes. Eu vi na internet alguns modelos e achei interessante fazer assim, desta forma. Dá pra te fazer menor, dá pra te fazer maior, mas esse foi o tamanho do pedido do meu sobrinho, já que ele quer pra botar a ferramenta, então ele me deu o tamanho. Tia, tem que ter 60 por 28 ou 60 por 30. E eu, então tá, eu vou fazer. Aí fiz o cálculo para o tamanho dos estojos ficarem grande para caber chave de fenda, né? Chave dessas que vai na chave teste, todas as ferramentas que ele precisa para carregar com ele, ó. E aqui, ó, aqui tu vai dar uma puxadinha para frente, ó, puxa para frente, que depois quando vier passar não vai ficar parecendo que tá amontoado, tá? Mas tu dá uma puxadinha pra frente, ó, assim, ó, puxa reto, ó. Tu puxa reto assim, ó, dos dois lados e passa a costura, entende? Ele vai ficar espaçoso igual, ó. Assim tu passa a costura e ele fecha, ó. E ele não vai ficar amontoado. Sei que ficou meio torto o vídeo, tá, gente? Desculpa, mas é do jeito que eu consegui gravar pra mostrar pra vocês. O bom é que a minha máquina não faz barulho. Ela é uma máquina bem silenciosa. Aqui eu tirei o barulho externo pra eu poder falar, né? Mas ela é uma Direct Drive, então daí é muito bom. Pô, não tem problema de horário de costurar, sabe? Não fica incomodando com o barulho ninguém. Ó, é assim, ó. Essas rebarba é grande, eu sei, mas depois vocês cortam. Corta que ele fica assim, ó. Ó, eu fiz 2 aqui já. Ó, e depois passa o viés. O viés é bem facinho de passar. Ó, esse viés que vai dar estrutura pro tecido de vocês, ó. Vai ficar bem bonito até. Sem contar que é fácil de lavar, é jeans, né? Dura mais, enfim. Eu escolhi esses tecidos pra dar uma durabilidade maior pro que ele precisa. E também é porque eu já tinha também. Daí já. Ele não precisa gastar, compra tecido e eu também não. Ó, esses dois, ó. Eu vou ter que fazer 4 aqui. Tô mostrando pra vocês que eu tenho que fazer 4 desses. Pra dar o tamanho certinho. Aqui as alças, tá? É mais ou menos uns 30 centímetros, 30 a 60 centímetros de alça. Eu vou fazer elas jeans também. E elas têm uns 8 centímetros, assim, de largura.
porque depois tu vai fechar, né? E sempre eu rebato a costura pra ficar mais firme, né? Não ficar abrindo. Ó, e agora tu vai fechar ele, ó. Fecha ele dessa forma, que daí ele vai dar bem mais sustentação do que se tu fizer só o viés. Ó. Agora tu vai passar a costura pra fechar ele. Ó, vai que ele já vai saindo certinho lá. E ainda eu faço assim, ó, pra ficar melhor pra pegar. O meio dele, eu dou uma dobradinha mais uma vez e passo a costura. Aí fica só as pontas mais abertas, entende? Aqui, ó, ficou assim as alças, tá? Eu costurei no meio e deixei essa beiradinha ali onde eu tô mostrando pra vocês. Com mais ou menos uns 4, 5 dedos, tá? Pra ela ficar longa e essa parte eu fiz mais fininha pra pegar. Fica melhor pra pegar. As duas eu fiz do mesmo tamanho, ó. Do mesmo jeito, ó. E tudo reaproveitado de calça jeans, tá? Calça jeans. Eu adoro um jeans. Mas, às vezes eu uso outros tecidos, né? Mas o jeans, ele dura mais. Ele tem uma durabilidade maior nos projetos. Demora pra rasgar, demora e reutiliza mesmo, tá? E aqui é o fundo, tá? Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que eu vou fazer, ó. Eu botei essa parte, é tipo uma lona pra fazer estojo, tá? Ela é forrada. E como eu não tinha outra coisa, eu botei assim, tá? Meu sobrinho, ele precisa de uma coisa que dure, porque é pra botar a ferramenta. Então, eu botei essa parte do unicórnio pra cima, pra evitar que rasgue o fundo e fique aparecendo o unicórnio, né? Senão ele vai me adorar no futuro. E eu costurei esse jeans escuro pra ficar pra parte de baixo. E daí, costurei o outro também, na parte de cima. Essa é a ideia, tá? Eu tô mostrando pra vocês como é que tá ficando, ó. Aqui eu só prendi com alfinete. Eu passei todo um viés ao redor também. Do mesmo tecido do forro dos estojos, que é de abrigo. É um tecido de abrigo, de uniforme, tá? Retalho de uniforme. Aqui eu já tô costurando, ó, como é que eu costurei ele. Ele ficou desta forma, eu costurei por dentro, ó, cuidando sempre a alça pra não ficar costurando junto a alça. Primeiro eu costurei os velcro, tá? Em todo eles. Ó, aquele velcro de cima ali eu coloquei pra, se ele quiser botar o nome dele, enfim, né, a marca, fazer um bottom pra botar ali, ele pode botar.
E esse aqui eu tô costurando todos os estojos por dentro. Então, eu fiz os estojos e vou fixar na base, tá? Por quê? Porque se um dia ele resolver tirar o estojo, ele pode dar para descosturar para lavar, tá? Então, fica a critério daí. E fica mais fácil também. Então, fica aí a ideia para vocês. Aqui, ele já tá pronto. Nesse vídeo aqui, ele tá pronto. Como é que ficou? Eu acho que ficou muito legal. E espero que tenha trazido ideia para vocês fazerem. Se vocês quiserem os moldes, eu tenho os moldes para enviar para vocês. Vai ter um custo simbólico via Pix e tal. Aí entre em contato comigo pelo e-mail do canal ou botem um comentário no vídeo eu quero, que daí eu entro em contato com vocês, tá? Então, tudo de bom, espero que gostem, curtem, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. Fique aí, porque sempre vai ter uma novidadezinha assim. Demora um pouquinho, mas eu apareço de novo, tá? Até mais!